Amém, irmãos? Então vamos lá para a conclusão, desta lição de número 3, parte 3 aqui, o terceiro tópico, onde fala que o Senhor Jesus foi rejeitado por muitos, mas foi exaltado pelo Pai. Então, o bispo Abner Ferreira, ele coloca aqui, mesmo o Filho sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Aí diz aqui, primeiramente, vai mostrar ele sendo exaltado no testemunho de João Batista, também na cura do cego de nascença e, por fim, uma grande multidão em sua entrada triunfal de Jerusalém. Então, primeiro, nós vemos aqui que João Batista o exaltou quando testemunhou dele ser o Filho de Deus. É interessante que João, ele recebeu uma ordenança de Deus de preparar o caminho do Messias, e quando o Senhor Jesus desceu às margens do Rio Jordão para ser batizado por João, o Espírito Santo, é o que nós entendemos, testificou em seu coração que aquele era o Cristo, a tal ponto que João, à medida que Jesus entrava no Rio Jordão, ele se afastava, e eu acredito que todos ali ficaram atônitos e não entenderam o que estava acontecendo. E João dizia: Senhor, não venha tu a mim, é eu que tenho que ir a ti. E o Senhor Jesus precisou dizer para ele: deixa-me por um pouco, João, porque é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. Após batizar Jesus, ele viu quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e uma voz como de trovão ecoou-se no céu e disse: este aí que está no meio de vós é o meu Filho amado. Então, nós entendemos com isto que João Batista testemunhou verdadeiramente ser ele o Filho de Deus. Também nós vemos este mesmo testemunho sendo relatado, pelo cego de nascença, que lá no versículo de número 6 e 7, a palavra diz que, tendo dito isto, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou, e ele voltou enxergando. Então, nós entendemos aqui que o que fez com que aquele cego de nascença ele viesse a acreditar que Jesus é o Filho de Deus foi justamente a aproximação e a obediência. Isto aqui é uma lição extraordinária para nós, porque nós passamos a compreender que o único meio de ter uma compreensão acerca do reino de Deus e crescimento de vida espiritual vem do fato que nós precisamos nos aproximar para que possamos ter um convívio pessoal, experimental com o nosso Senhor Jesus e de obediência. Jesus deu uma ordem para ele: vá ao tanque e lava-te. Ele foi e ele voltou enxergando. Então, a ordem de Cristo para nós é que nós venhamos obedecer a sua palavra, é que nós venhamos observar a sua palavra, como ele mesmo sempre disse ao povo, Nós lemos aqui em Mateus 23, observem e coloquem em prática tudo o que os escribas e fariseus, eles dizem a vós acerca das leis de Moisés, porém, não sigam o exemplo que eles dão, porque eles falam da palavra, eles verbalizam a palavra, mas eles não colocam em prática em sua vida. E nós vemos também a entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. Uma coisa que me chama a atenção aqui, e eu quero até depois pegar um texto aqui para a gente poder ler. Já vou ler lá na primeira carta, tá? Aos Coríntios, capítulo 15. Ok?
E uma coisa que me chama a atenção é que, por causa dos milagres, por causa dos feitos maravilhosos, dos sinais, dos prodígios, que o Senhor Jesus já tinha estabelecido, na entrada em Jerusalém, as pessoas o receberam como Filho de Deus. As pessoas o receberam como o Messias. Isto é um fato, basta lermos. É a passagem que, no tópico 3.3, o bispo Abner Ferreira coloca aqui. Porém, é interessante que esse mesmo povo que o exaltou, depois, quando apresentaram entre Cristo e Barrabás no quesito de serem crucificados, eles disseram: solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Com isso, nós passamos a entender que eles rejeitaram ao Senhor Jesus, uma grande multidão, porque para isto Jesus veio, para ser crucificado e ao terceiro dia, dentre os mortos, ressuscitar e ser as primícias daqueles que dormem, estabelecendo que a nossa fé, ela vem pelo fato que Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, se Ele ressuscitou, com Ele, Deus também, naquele dia, nos ressuscitará e viveremos eternamente com Ele. Porém, aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 3, está escrito assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, que é o mesmo que Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Esta é uma das passagens mais lindas que eu encontro na Bíblia. Ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, aí Paulo diz, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, nos dias do apóstolo Paulo, nós entendemos que havia muitas pessoas que viram Jesus com o seu corpo todo dilacerado, carregando a cruz, indo ao Gólgota, desfalecendo, sendo tirado, sendo colocado no sepulcro, e esses mesmos viram, ele com o corpo ressurreto, porém com o buraco aonde ultrapassou os pregos, os cravos, a lança. E com certeza o Senhor Jesus, ao se manifestar a esses muitos discípulos anônimos, o Senhor Jesus trouxe a eles uma palavra de ânimo, uma palavra de convicção, de esperança, deixando claro que a fé é uma fé viva, ela é verdadeira, e que tudo que Jesus falou, é algo que se cumprirá na vida de todo aquele que nele crê. E eu estou me referindo à salvação eterna. E com isto, Jesus foi exaltado, por essas pessoas, a tal ponto que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fez questão de fazer menção, falando sobre este assunto aqui. Na conclusão, está escrito que o próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada cristã. No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria, capacitá-los-ia para perseverar na missão, e dessa forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição
pode impedir o avanço da igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo. Então, que nós possamos analisar, observar, ler e não esquecer, né, dos exemplos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentou a exaltação, né, as manifestações de exaltação, que enfrentou a rejeição por parte tanto dos líderes religiosos, políticos daquela época, como também do povo. E nada disso fez com que nosso Senhor Jesus, né, fosse impedido de cumprir o ídolo do Pai. Então, que nós não venhamos permitir que absolutamente nada venha nos impedir de continuarmos caminhando e trilhando nas pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo e debaixo da orientação da sua santa e bendita palavra. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, querendo Deus.